A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Quero deixar aqui para a nossa meditação São Mateus, capítulo 6, verso 5, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Graças a Deus, né? Que está a palavra do Senhor, vem aqui nos orientando, né? Como orar, como buscar o Senhor. E quero deixar aqui, né? 5 ensinamentos de Jesus sobre oração. O Senhor, Ele nos orienta, nos ensina como melhor servi-lo, como orar, como buscar a sua presença, pois é isso que Ele quer, que Ele espera de nós, que estejamos sempre procurando nos aproximar dEle. E aqui nós vemos, né, que a oração, ela é essencial para a nossa intimidade e relacionamento com Deus. Então devemos orar, buscar a Deus, e assim vai crescendo, né, a nossa intimidade com o Senhor. Às vezes, tem pessoas que têm vergonha de orar, acontece muito, né? Tem vergonha de orar em público, às vezes diz que não sabe orar, às vezes você dá oportunidade, né, para alguém orar, ele diz, não, eu não sei orar. Eu tenho vergonha de orar no meio das pessoas. Muitas das vezes nós deparamos com esse tipo de situação. Encontramos na Bíblia que Jesus nos ensinando a orar. E não tem como você dizer, eu não sei orar. Orar é conversar com alguém, e esse alguém é Deus. É como se fosse 2 amigos conversando. Só que numa conversa entre 2 amigos, não é só um que fala, um fala e o outro ouve, depois o outro responde. Então, orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele, é falar com Ele e ouvir Ele falar conosco. Confira aqui 5 ensinamentos de Jesus sobre oração. 5 orientações que o Senhor Jesus nos dá sobre a oração. Primeiro, separe um local e tempo para orar. Então temos que ter ali um local, que seja o quarto, que seja um pedaço na sala, que seja um canto na cozinha, ou às vezes até mesmo no banheiro, não interessa. O importante é você ter um local para você orar, ter um tempo para orar e um local para você orar. Isso é muito importante. Não sejamos como os hipócritas, orando em pé, na sinagoga, nas esquinas, nas ruas, tudo para ser visto pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E ore a teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, entre no teu quarto e fecha a porta. Porque quando você entra e fecha a porta, ali agora é um momento a sós com o Senhor, aonde você fala e aonde você ouve Ele falar com você. E diz aqui que Ele vai te recompensar publicamente. E os hipócritas fazem diferente, eles querem orar publicamente e aguardando a recompensa. Mas aqui o Senhor nos ensina diferente. Ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Às vezes você entra ali no seu quarto, só você e Deus, ali você ora, você chora, você busca algo do Senhor. E, como diz aqui a palavra, em secreto, seu Pai
te vê e te recompensa. E de repente a bênção chega para você, mas ela chega para todo mundo ver. Como diz aqui, né? Ele te recompensará publicamente. Está aqui em Mateus 6, versos 5 e 6. Então, tenhamos um tempo de intimidade com Deus e no secreto ouvir a sua voz. Quando temos um lugar secreto para orar, concentramos no que o Senhor tem para nos falar. E a oração, ela passa a ser uma conversa e não um monólogo. Monólogo que é só uma pessoa que fala. Então, ali passa a ser uma conversa entre você e Deus. Você fala, ele ouve, depois ele fala e você ouve. Então, passa a ser uma conversa. Segundo ensinamento, não é pelo muito falar. Não use de vãs repetições como os gentios, né? Que acham que é pelo muito falar que serão ouvidos. Até porque nosso Pai, Ele sabe o que nos é necessário, até mesmo antes de nós pedir. Eu penso, acredito que quando eu dobro o joelho, o Senhor já sabe o que eu vou pedir. Ela já vai pedir aquilo e aquilo que ela está precisando. Então, aqui a palavra vem dizendo que Ele já conhece, Ele já sabe o que nós vamos pedir a Ele. Então, devemos apresentar a Deus nossas aflições, angústias e pedidos e evitar vãs repetições para não perder o real sentido do que é conversar com Deus. Porque em uma conversa, se só você fala, só você fala, só você fala, como que você vai ouvir? Se você não deixar o outro falar. Então, por isso que não devemos ficar usando, né, de repetições, de vãs palavras, de repetições. E às vezes coisa até sem sentido, né? Eu já ouvi orações assim que eu parei para pensar e falei, Jesus, tem misericórdia, que coisa sem sentido. Porque quando você vai orar, você vai falar com Deus, levar a Deus a sua necessidade. E você vai esperar, Ele vai falar com você. Se você ficar em silêncio e esperar Deus falar, Ele fala com você, Ele fala na hora. Eu tenho experiência disso. Tanto o Senhor falando na minha mente, no meu coração, como através da palavra, o Senhor enviar a resposta de imediato através da palavra. Então, faça essa experiência com Deus, né? Reserve um local, fale com o Senhor, fale somente o necessário que você precisa. Peça o necessário e ali o Senhor vai te enviar, né, aquele quebrantamento e você às vezes começa até a chorar e sentir a presença de Deus e de repente você sente Deus falando com você. Então não é pelo muito falar. E o terceiro ensinamento, não murmure, ora. Tem aqui uma situação em que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão e já era tarde e aquela multidão estava com fome e Jesus precisava alimentar aquela multidão. Mas o que fazer agora se tinha poucos peixes e pão, né? E ali era uma multidão muito grande. E ao invés dele murmurar, dele reclamar, não tenho alimento para dar para esse povo, o que ele fez? Ele pegou o que ele tinha nas mãos, que foi os pão e os peixes. E levantou para cima e deu graças. Deu graças ao Pai por aquele alimento que estava na mão dele. E ali, diz a palavra, que ele alimentou aquela multidão. E era poucos pães e peixe. Então, a situação ali era complicada. Mas ele orou e agradeceu. Ele confiou na fidelidade e soberania do seu Pai. E conosco não é diferente. Temos que orar. Oremos ao invés de murmurar. Oremos e confiemos no Senhor. E aqui o quarto ensinamento. Seja ousado. Seja ousado.
para falar com o Senhor nas suas orações. Ousados, não é atrevido não. Porque ser atrevido é uma coisa e ser ousado é outra coisa. Então sejamos ousados ao orar, porque o que for da vontade do Senhor, Ele fará, né? Não é fácil sair da zona de conforto, mas é necessário muitas das vezes para sermos quebrantados e usados pelo Senhor. Vamos nos tornar servos e ferramentas do Senhor. Então, quando for orar ao Senhor, vai com ousadia, com coragem, com certeza, convicção daquilo que você quer. Porque às vezes vai orar, mas nem sabe na verdade o que quer, né? E aqui o ensinamento nos manda ser ousados, ter certeza, vai com convicção daquilo que você quer. E saia da zona de conforto, porque se saindo da zona de conforto, você vai receber um quebrantamento do Senhor. E ali você vai se tornar uma ferramenta valiosa nas mãos do Todo-Poderoso. Quinto ensinamento: ore antes de tomar decisões. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Antes de tomar qualquer decisão, coloque diante do Senhor em oração. Jesus sempre consultou a Deus para tomar as decisões. Então vamos fazer o mesmo. Pois nosso Pai, Ele é sábio e Ele sabe o que é melhor para nós. Não deixe de consultar a Deus, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Porque Deus, Ele é sábio e Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes vemos algo que parece que é muito bom para nós e às vezes não é. Então, por isso que antes de tomar decisão, ore ao Senhor. Pergunte ao Senhor se é da vontade dEle, se Ele está naquele negócio que você pretende fazer. Busque ao Senhor, né? Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, né? Após ter orado, falou com o Pai, depois Ele foi e escolheu os seus 12 apóstolos. Então, primeiro, Ele pediu orientação a Deus. E o Senhor o orientou. E Ele escolheu as pessoas certas para estar com Ele neste ministério. Então, em tudo que formos fazer, temos que buscar a orientação do Senhor. Se você buscar a orientação do Senhor no seu casamento, no seu emprego, em todas as decisões que você for tomar, com certeza o Senhor Ele vai te orientar. E você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque você está na direção de Deus. Coisa difícil é sair da direção de Deus, é muito prejuízo. Mas se você andar na direção de Deus, ainda que aparecem lutas e provas, mas na direção de Deus você consegue vencer. Porque as lutas e provas é para nós que estamos aqui na terra mesmo. Mas na direção de Deus você consegue ultrapassar todas as barreiras e consegue vencer. Então não se esqueça, consulte a Deus em todas as coisas que você for fazer, seja grandes ou pequenas. Consulte a Deus, porque o próprio Jesus não fazia nada sem antes consultar o seu Pai. Então, que possamos aprender a orar antes de tomar decisão. Mas ora e espera. Porque às vezes você ora e já sai correndo e vai tomar a decisão. Ah, não, eu já orei, posso decidir. Não. Ora e espera. E Deus vai te orientar o certo. Glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a todos os ouvintes nesta noite. A paz do Senhor. Soldados de Cristo, guerreiros do Senhor.